Olá, velhinho, eu sou o Andrew. No episódio de hoje eu vou te mostrar a iluminação de 3 pontos, ela é tão famosa, utilizada no cinema em grandes produções. O que é essa tal de iluminação de 3 pontos e por que ela é tão importante e como que ela é usada no cinema? Se tu for perceber nos filmes, de uma forma ou de outra sempre vai ter essa iluminação de 3 pontos. Claro, não necessariamente os 3 pontos, porque às vezes a intenção da narrativa ali é diferente e tu utiliza de repente 2 pontos de luz, 1 ponto de luz, mas de forma geral, para criar uma sensação 3D, um aspecto de que não é um filme 2D, um filme chapado, mas de que tu consegue perceber as nuances do contorno, do corpo da pessoa, perceber que existe o plano frontal e o plano de fundo, ou às vezes 3 planos, ter alguma coisa na frente, aqui por exemplo, ó, tem alguma coisa na frente, tem eu e tem o fundo. Essa percepção de espaço é que é dada a partir da luz e da sombra, daquilo que é iluminado e como que é iluminado. Mas para explicar melhor isso aqui, eu vou te mostrar este copinho aqui. Por que este copo parece tão interessante? Por que ele está tão bonito? Por que a gente percebe que ele é um copo cilíndrico? Porque a iluminação nos dita isso. Olha só, aqui no meio dele a gente percebe que está bem escuro. Aqui neste lado ele está mais ou menos, ele tem uma claridadezinha, mas não é tanto. Nesse lado a gente vê que a luz já é bem mais forte. E quando essa luz se comporta dessa forma no objeto, a gente consegue perceber que esse lado não recebe muita luz porque ele está um pouco mais para frente. Esse recebe mais luz porque ele está, nesse caso, mais perto. A minha luz principal vem nesse lado, então esse lado está mais forte. Mas a gente percebe que existe um volume, que esse lado é maior do que este e que esse copo é cilíndrico. Para que vocês percebam então que eu não sou um papel, uma pessoa achatada, mas que eu tenho 3 dimensões, né, X, Y e Z, é necessário fazer essa questão de iluminação de 3 pontos, para que a gente possa perceber que existe uma curva que o meu corpo faz para cá e tu perceba essa nuance 3D que o corpo humano e que objetos, esse volume que numa imagem, numa tela quadrada, na tua televisão, no teu celular, tu não consegue, não é um espaço tridimensional, ele é só 2D. Mas para te enxergar 3D é necessário fazer essa iluminação para que simule essa questão 3D. Eu espero que eu não tenha complicado muito a tua cabeça. Enfim, é para que a gente possa ter uma noção de perspectiva e de volume. É para isso que a luz e a sombra vai nos ajudar. E primeiro vamos ver quais são esses 3 pontos. Ok, esses 3 pontos de luz é a minha luz principal, a minha luz de preenchimento e a minha luz de recorte. Ok? Ok, o que a minha luz principal faz? Minha luz principal é a que está aqui à minha direita, ela é mais forte e ilumina melhor o meu rosto, ela ilumina de forma quase geral, ela ilumina bastante, menos esse lado que ficaria no escuro se não fosse a minha luz de preenchimento. A luz principal, ela é a luz mais forte, que ilumina mais, e a luz de preenchimento ilumina com uma intensidade menor o outro lado que não foi iluminado com a luz principal. Por que eu não ponho a luz na frente então? Porque aí ela ilumina tudo e não precisa de uma luz de preenchimento. Porque aí eu não vou ter 2 volumes. É interessante que tenha uma luz mais forte de um lado e outra mais fraca, para que eu perceba que crie a sombra mais nesse lado, um pouquinho mais escuro, para perceber que não é tudo uma coisa só, mas que existe uma dimensão mais lá para trás. Ok? A luz de recorte, ela serve para poder me separar do fundo. Ela cria um contornozinho aqui nos meus ombros, no meu cabelo, na minha cabeça, para me desgrudar do fundo. Se o meu fundo fosse preto, por exemplo, assim com a minha roupa escura, roupa preta, eu precisaria ainda mais uma luz de recorte para que eu possa perceber a separação entre o meu blusão preto e o fundo preto. Ia ficar um risquinho, um detalhe aqui que me separa. Além desses 3 pontos, nós temos também uma luz de fundo, uma luz de background. E ela não entra como uma iluminação de 3 pontos porque ela não está em mim. Ela está no meu fundo, ela está no que aparece atrás, no plano do fundo.
Os 3 pontos são que essas 3 luzes estão em mim para criar esse aspecto de volume e sensação de plano frontal, enquanto temos um outro plano. E a quarta luz é a que ilumina o fundo, né, que está de vermelho ali atrás. Ok? Ok? Então tá, agora na prática eu vou mostrar para vocês uma por uma dessas luzes para vocês entenderem um pouco melhor. Ok? Primeiro vamos desligar tudo e vamos começar com a luz principal, ou conhecida também como Key Light, né? Key, que é chave, luz-chave, é a luz principal. Se inscreve no canal! Ok, agora estamos no escuro completo, sem luz nenhuma, nem no fundo, nem em mim. E eu vou ligar agora a minha luz principal. Olha só. A minha luz principal, como eu falei, ela ilumina a mim e não o fundo de uma forma quase completa. E é interessante que ela fique, como eu falei, não na frente, mas no lado a 45 graus, para que ela possa iluminar mais um lado meu e criar um volume desse outro lado, mostrando que esse lado parece mais fundo, né? Pensando em luz e sombra, a luz traz mais para frente as coisas e a sombra traz mais para trás, para que, se havendo um frente e um trás, existe toda uma dimensão a se percorrer, a se enxergar e perceber, ok? Então, ela iluminou boa parte de mim. Precisa de uma luz que preencha esse lado, mas uma luz que é mais fraca, como eu já tinha falado. Só que vamos ver uma de cada vez, né? Eu vou desligar agora a minha luz principal e vou ligar só a luz de preenchimento. Estamos aqui agora com a luz de preenchimento, ela serve só para dar aquela iluminadazinha aqui no canto, naquela parte que vocês viram, né? A principal iluminava até aqui e esse lado ficava escuro. Pois bem, agora a luz de preenchimento faz a função de preencher a parte que a outra luz não alcançava, só que numa intensidade um pouco menor. Como não tem muito espaço aqui, eu coloquei aquela minha luz de preenchimento numa intensidade no mínimo possível, mas ela ainda ficou um pouquinho forte. O ideal é que ela fosse um pouquinho mais fraca para dar um pouquinho mais a intenção de preenchimento. Deixar um pouquinho mais escuro aqui, mas tudo bem, depende da intenção. Eu acho que para esse caso até que ela ficou boa assim. Agora vamos ver a luz de contorno ou a backlight, ou seja, a luz que vem de trás. Ok, a backlight ela não ilumina nada do meu rosto, mas ela ilumina sim de trás para frente. O ideal é que ela viesse bem de trás e de cima, mas como fica ruim de eu pendurar aqui, eu coloquei ela também na diagonal e me iluminando a 45 graus para trás, né? De cima também, para fazer esse contorninho aqui no meu ombro e desse lado. Se ela tivesse ficado bem atrás de mim, ela faria um contorno aqui, toda a minha volta, me separando muito bem do fundo. Mas como a minha luz de preenchimento vem bem desse lado, ela faz a função também de iluminar aqui esse meu outro lado. Então, tudo bem, funciona assim mesmo. E agora vamos colocar só a luz do fundo para vocês verem como é que é, né? Iluminar só o fundo e não a mim. Ok, agora só o fundo está iluminado, até o foco está lá no fundo, eu acredito, pelo que eu estou vendo assim de longe, porque eu não apareço, né? Não tem informação suficiente na câmera para ela enxergar a mim e não ao fundo. Então eu fico praticamente no escuro, né? Tem só um pouquinho vazando em mim aqui, daquela luz do fundo, mas ela basicamente cria um tom diferente até de cor, para que o meu fundo fique bem separado de mim. Agora vamos ligar uma de cada vez para vocês verem como a mágica acontece. Luz principal, luz de preenchimento, luz de contorno e luz do fundo. É importante quando tu faz a montagem dessas luzes, tu de fato fazer esse mesmo esquema que eu fiz para te mostrar. Tu ilumina uma de cada vez. Pega a tua luz principal, liga, posiciona, ajusta a intensidade com todas as demais desligadas. Aí depois tu desliga a principal, liga de preenchimento e aí tu vê onde é que ela vai pegar, a intensidade, ajusta tudo. Aí depois tu liga a outra, enfim, depois com todas ligadas tu faz um ajustezinho fino para que fique tudo equilibrado e é isso. Então tá, agora eu vou mostrar para vocês onde estão esses iluminadores, né, como é que eu posicionei e tudo. Só que não adianta eu dizer aqui para vocês que fique a 30 centímetros de distância, potência máxima, média ou mínima, isso tem que testar e ver na hora conforme os seus recursos e a tua disponibilidade para te poder fazer essa iluminação. Porque não tem como seguir uma regra, tu tem que saber como ela tem que ficar no final, mas exatamente como ficar não adianta. Porque cinema, produção audiovisual, é isso aí, tu tem que
trabalhar em cima de cada produção e descobrir a peculiaridade de cada um. Eu tenho a minha luz de contra, que eu estou utilizando o meu ALM9, né, da Arctur. Aqui onde eu estava sentado. Aqui é o meu Luxio P200, fazendo um vermelhinho no fundo. Aqui eu tenho outro LED da Arctur fazendo a minha luz de preenchimento, tá? Olha, tá mais ou menos essa distância aqui. E aqui tem o meu LED da Yongnuo fazendo a minha luz principal. Para facilitar, eu não utilizei nenhum difusor, nada que pudesse deixar a luz mais suave, que é para eu simplesmente poder chegar, filmar e mostrar bem esses pontos de luz nele. Faz um teste a partir de agora. Sempre quando for assistir um filme, tenta analisar de onde é que vem a luz, qual que é a luz principal, qual de preenchimento, se tem uma luz de recorte, uma luz de contorno. Presta atenção, é legal a gente observar e ver que eles pensam em tudo isso. E na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre tipos de iluminação. Tem vários tipos de iluminação que a gente pode utilizar, que cada uma traz uma intenção diferente, mostra o nosso assunto de uma forma diferente, que aí é, digamos, uma extensão da iluminação de 3 pontos. Aqui é o que tu precisa para iluminar bem, para mostrar bem e criar essa profundidade. Os tipos de iluminação, que não necessariamente utilizam os 3 pontos, elas trazem intenções diferentes. Então fica ligado, semana que vem esse vídeo vai estar disponível para complementar o que a gente falou aqui. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei. Dúvidas, deixem nos comentários e te vejo no próximo episódio de Producena.